Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, que tem como título A Origem da Diversidade Cultural. O texto áureo está baseado em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. A verdade prática nos diz assim: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrente da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pôde ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Hoje nós vamos aprender acerca do que aconteceu depois que eles começaram a repovoar, quando eu digo eles, né, Noé e seus filhos, seus descendentes, começaram a repovoar a terra. Nós vamos ver aqui que houve um ato de desobediência da humanidade em questão, naquela época, e eles saíram do propósito de Deus e construíram uma torre, e nós vamos ver que Deus não se agradou. Vamos estudar aqui muitas coisas interessantes acerca do que eles pensavam naquela época, acerca de Deus ou dos deuses, e o próprio Deus não se agradou de eles terem saído dos seus desígnios, do seu propósito. Deus tinha um propósito de fazer com que eles povoassem a terra, enchessem a terra, multiplicassem, mas eles fugiram do propósito de Deus, e devido a um ato de desobediência, nós vamos ver aqui, eles tiveram uma liderança ímpia, e essa liderança então influenciou toda aquela geração, e eles saíram da vontade de Deus, e Deus então tomou uma providência. Deus fez com que eles voltassem a cumprir os seus desígnios, porém, não por obediência. Deus executou um juízo, e o resultado desse juízo foi fazer com que eles voltassem a executar os propósitos de Deus. E hoje nós vamos ver que a lição, ela não é tão extensa, ela tem 3 partes, mas ela é um pouco mais curta. Nós vamos ver que eles desobedeceram, Deus interveio, agiu, trouxe eles de volta para os propósitos de Deus, aquele povo, e aí então nós vamos ver que por meio deste ato surgiu a diversidade cultural, surgiu a multiplicidade das línguas, né? Ou o multilinguismo. Nós vamos aprender coisas interessantes nessa lição, não saia daí. Ela não é tão extensa, mas ela tem bastante informação interessante. Ela tem 3 partes a lição. A primeira parte nos diz assim: a Torre de Babel. Nós temos aqui o primeiro tópico, que nos diz assim: o monolinguismo. Nós vamos ver que havia apenas uma língua, e vamos aprender que não era o hebraico. Que língua era? Ninguém sabe. Por que eu disse que não era o hebraico? Que muitas pessoas pensam que a primeira língua do mundo foi o hebraico, ou também a língua que Noé falava era o hebraico, e isso está fora de questão, provado já historicamente. Então, segundo tópico, uma nova apostasia. Nós vamos ver que eles estavam fora da vontade de Deus, e infelizmente, novamente, eles caíram no erro de acreditar em crenças que eram contrárias à vontade de Deus, e propriamente dizendo, eles passaram a crer em outros deuses. E aí nós vamos ver que uma nova apostasia surgiu. Terceiro tópico, um monumento à soberba humana. E a segunda parte, a confusão de línguas. E essa confusão de línguas foi porque eles fizeram uma cidade à prova de água, né? Nós vamos ver aqui o primeiro tópico, uma cidade à prova de água. Eles estavam com medo, não creram naquilo que Deus, no concerto que Deus tinha falado, feito com Noé, não creram. E então intentaram erguer, construir uma cidade e um monumento. Mas essa intenção era maldosa, era maligna. Então nós vamos ver aqui que Deus não se agradou disso. Segundo tópico, a torre que Deus não viu. O que era muito importante para os homens, para Deus não tinha significado nenhum. E no terceiro tópico, quando ninguém mais se entende. Nós vamos ver aqui que houve uma grande confusão. E a terceira parte, para encerrar, a multiplicidade linguística e cultural, fala que linguística, por meio deste ato que Deus veio a agir naquela geração, surgiu então as línguas. Vamos ver também que surgiu as culturas, vamos aprender o que é uma cultura, e também a geografia, a questão das demarcações, das fronteiras, rios, etc., que cada povo então se apropriou, suas terras, e então surgiu então o estudo da geografia. Na primeira parte,
a Torre de Babel. Isso é um assunto muito conhecido no meio cristão e nós vamos agora abordar sobre esta questão. A primeira parte nós temos aqui, o primeiro tópico, o monolinguismo. E o que é monolinguismo? Significa ter apenas uma língua ou uma só língua. Era o que estava acontecendo naquela época, quando Noé e os seus filhos saíram da arca e começaram a repovoar a terra, Cão, Sem e Jafé, eles falavam apenas um idioma. Ninguém sabe que idioma era este. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui. Era apenas uma língua e não era o hebraico. Para quem não sabe, o hebraico, ele se originou, as raízes mais antigas das palavras hebraicas está exatamente nas palavras dos fenícios. É verdade, os fenícios que criaram o alfabeto e muitas das palavras do hebraico antigo eram originárias da língua fenícia. E depois nós vamos ver que houve muitas mudanças no hebraico. É tanto que quando eles foram para o cativeiro, na Babilônia, o hebraico mesmo, é tanto que ninguém sabe o nome correto, a pronúncia correta do nome do Senhor Deus, né, o tetragrama, eles não sabem como é que é essa pronúncia correta, a pronúncia mesmo, porque o hebraico se perdeu, aquela língua antiga, suas palavras, elas se perderam. E o aramaico passou a ser falado e inclusive era a língua que Jesus falava. Os judeus sempre mantiveram o hábito de guardar as palavras do hebraico e falar o hebraico. É tanto que no século XX, quando eles começaram a criar um movimento para recuperar a língua hebraica, chegou-se à conclusão que o hebraico hoje está muito influenciado pela língua inglesa, pela língua alemã. Então tem uma influência muito grande hoje o hebraico. Então não era a língua daquele povo o hebraico. Só para tirar essa dúvida aí que de repente pode surgir. Alguns acreditam, né? Alguns judeus também, né? Ortodoxos, querem defender essa tese de que era o hebraico, mas não era o hebraico. No tópico 2, quando fala que uma nova apostasia, olha só que interessante. Eu estou aqui frisando os destaques dos tópicos. Destaque do tópico 1, monolinguismo. Era só uma língua e não era o hebraico. Destaque do tópico 2, uma nova apostasia. Devido a ter apenas uma língua, o conhecimento se alastrava com facilidade, porém, as apostasias ou as crenças errôneas acerca de Deus também se alastravam rapidamente. E olhando ainda para o tópico 3, nós vamos ver aqui um monumento à soberba humana. Então diz assim, eles não confiaram no Senhor, eles ergueram um monumento, porque perderam a confiança no Senhor, já vou explicar o porquê, e não se espalharam como Deus gostaria que eles se espalhassem. Os destaques do tópico 3 são esses. Não confiaram no Senhor, não se espalharam como Deus queria, e letra C, queriam habitar com Deus ou com os deuses. Quando a gente fala aqui dos destaques dos tópicos, nós estamos aqui destacando aquilo que é mais importante para o aprendizado. Então aqui, um monumento à soberba humana. Quando eles estavam já distante do propósito de Deus, infelizmente, toda a liderança, porque Deus instituiu líderes naquela época, começando por Noé, nós vimos na lição passada sobre o governo humano, Noé recebeu autoridade para ser um juiz entre aquele povo, executar juízo, e a partir dali surgiu lideranças. Nós vamos ver que da descendência de Cão surgiu uma liderança ímpia, uma liderança que não temia o Senhor. E nós temos um nome em destaque nessa liderança, que se chamou Nimrod. Quando a Bíblia fala que foi um poderoso caçador diante do Senhor, não que ele agradava ao Senhor, mas é que os seus feitos foram notáveis, até diante de Deus, tanto feitos para o desenvolvimento social daquela época, da cultura daquela época, daquele povo, como feitos bons, mas feitos maus também. E o reflexo maior desses feitos maus de Nimrod foi que ele tomou para si uma liderança, ele induziu toda aquela geração a se fixar em um determinado local, que foi ali onde hoje o atual Iraque, na época, né, não era se chamado Iraque, mas ele fundou ali uma cidade
e começou então a sua geração querer construir uma torre para que eles não corressem risco de morrerem numa nova inundação, e também eles tinham o desejo de atingir a habitação dos deuses, porque eles já não estavam mais acreditando somente no Deus de Noé, já acreditavam em deuses. Aqui já entrou também uma incredulidade na pessoa do Senhor Jeová e passaram a acreditar em outros deuses novamente. Como é difícil, a gente percebe como foi difícil naquela época eles se manterem na obediência a Deus. Constantemente, com facilidade, eles se desviavam da vontade de Deus. E nós que somos espirituais hoje, entendemos que o inimigo, né, das nossas almas trabalhou com muita força para desvirtuar a obediência deles, a fim de que eles não obedecessem ao Senhor. Nós temos aqui a liderança de um homem ímpio. E quem era este homem ímpio? Este homem ímpio era Nimrod. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 10, versículos 7 ao 10. Os homens estavam unidos entre si, mas essa unidade conferiu-lhes coragem e ambição de fazer coisas proibidas. Quando a Bíblia diz eles são um, o próprio Deus fala, Moisés escrevendo, o homem agora, todo o povo é um. Essa unidade não agradava a Deus, porque era uma unidade baseada na ambição e no intento de fazer coisas proibidas. E nesse intento de fazer coisas proibidas, eles caíram numa grande transgressão de sair fora do projeto de Deus. Prestai atenção, uma dessas ambições era edificar uma torre tão alta que chegasse ao lugar da habitação do próprio Deus. A visão que eles tinham era essa: se engrandecer perante todos que estavam ali, aqueles que estavam construindo a torre, tinham o propósito de engrandecimento. Eles tinham uma vaidade muito grande. A própria leitura bíblica em classe fala sobre isso, que eles estavam dispostos a edificar para eles uma torre, a fim de que eles então fossem reconhecidos perante os homens. Eles queriam engrandecimento pessoal. Então é claro que isso não agradava a Deus. E nós vemos aqui que eles tinham uma visão muito errônea acerca de Deus. Eles queriam atingir a morada de Deus. Isso é uma coisa muito errônea. Só uma explicação aqui, uma antecipação dos idiomas no capítulo 10. Eu quero fazer uma explicação aqui. Às vezes você vai estudar o capítulo 11 e você vai ver que no capítulo 10 as gerações já haviam se dividido, a geração de Cão, Sem e Jafé, e você vai ver que ali fala com os seus idiomas. Dá a impressão que já havia idiomas antes da construção da Torre de Babel, ou da confusão em Babel, mas não. Por que que no capítulo 10 aparece já antecipando-se ao capítulo 11 a questão dos idiomas? Por causa disso aqui, ó. Conforme estudiosos dizem, Moisés antecipou, naqueles versículos, no capítulo 10, a multiplicidade dos idiomas, mas somente aqui conta como ocorreu essa multiplicidade. O que significa isso? Ele antecipou no capítulo 10 que houve a multiplicidade das línguas, e no capítulo 11, posteriormente ao capítulo 10, ele explica como foi essa multiplicidade. Então nós não podemos confundir. A ordem bíblica não significa a ordem cronológica dos fatos. Só explicando para você por que no capítulo 10 é antecipada a questão dos idiomas. Ele simplesmente antecipa e no capítulo 11 explica o porquê dessa antecipação. Nós temos aqui algo muito interessante: monolinguismo e a confusão. Prestai bem atenção, não havia intérpretes naquela época. Ninguém falava duas línguas. Ninguém sabe que língua era, mas era apenas uma língua. E assim, quando os operários tentavam prosseguir com a obra, descobriram ser isso impossível, quando houve, então, a multiplicidade das línguas. Jarce, que é um historiador, oferece-nos aqui um curioso comentário. Ele comenta assim: quando alguém pedia tijolo, o outro lhe trazia massa, ou betume. Diante disso, o primeiro se levantava contra o segundo e lhe estourava os miolos. Os historiadores dizem que eles começaram a brigar. Alguém pedia, um exemplo que o historiador comenta aqui, alguém pedia tijolo, o outro trazia massa, e não se entendiam mais. E isso resultou
num sentimento de ira, raiva e agressões. E por causa desse sentimento, houve então uma grande divisão, de maneira que a obra não foi levada adiante. E por que ela não seria levada adiante? Era como tocar num fruto proibido. Como assim? Prestai bem atenção na leitura que eu vou fazer. O fruto proibido do capítulo 11 de Gênesis. Tal como em Gênesis capítulo 2 e 17, houve um fruto proibido, do qual o homem não podia participar. Eu estou lendo o comentário de um historiador. Sob a pena de morte. Assim também agora, para os habitantes da terra, depois do dilúvio, havia um fruto proibido, ao qual deveriam resistir, a saber, construir, movidos pelo orgulho, uma edificação que invadisse o santuário de Deus. Isso não poderia jamais ter acontecido, e eles não ter o desejo de encher a terra. Eles queriam ficar em um determinado local e dali não sair. Não era essa a vontade de Deus. Deus pediu para eles encher a terra. Eles deveriam se espalhar. Sob a lição daqui é que só podemos nos aproximar. Eu vou explicar algo para vocês aqui, irmãos. Deixa eu só fazer a leitura aqui, de repente você não sabe. Uma das visões que eles tinham de levar, quando a Bíblia fala, por que está escrito na Bíblia? Uma torre que alcançasse os céus. Eles falaram isso. Esta expressão céus denota que eles tinham o desejo de habitar com os deuses, ou com Deus. Alguns acreditavam em Deus ainda e outros em deuses. Prestai bem atenção. A lição nos mostra que só podemos nos aproximar de Deus de acordo com suas condições, e não segundo as condições ditadas pelos homens. As condições humanas constituem-se o fruto proibido para nós. Esta é a questão. Outra análise. Os historiadores entenderam que a Bíblia, de fato, fala a verdade, porque a Bíblia diz que eles buscaram construir com tijolos e betume. Aqui, no comentário de um historiador, verdadeiramente naquela região não tinha pedras. Então era necessário fazer tijolos. E confere com o que a Bíblia está falando. Façamos tijolos. Na planície da Babilônia não havia pedra para construções, o que causou a necessidade de fazer tijolos. E a questão do betume também, um produto natural do petróleo, ou então uma espécie de cimento ou argamassa. As escavações feitas na Babilônia mostram a tenacidade das substâncias ali usadas para unir tijolos, como também a boa qualidade dos tijolos feitos na antiguidade. A planície de Sineara, onde eles estavam construindo a torre, também tinha argila de boa qualidade, só para vocês verem que a história confere com o que a Bíblia fala. Heródoto dá-nos algumas informações sobre a edificação com tijolos na Babilônia, e também alude ao betume natural ali existente. Certa área possuía essa substância em tal abundância que os mouros chamavam-na de boca do inferno, ou seja, de fato existia muitos poços de betume, e o poço de betume é quente. Então, alguns historiadores comentaram que naquela região era usada a expressão de alguns locais que eles chamavam de boca do inferno, por causa de muito betume. E quando a Bíblia diz façamos tijolos, de fato mesmo, eles fizeram muito tijolo para aquela edificação. Agora, prestai bem atenção aqui, a ideia que eles tinham de deuses, a ideia de Deus e sua habitação. Por que a expressão até o céu, em Gênesis 11:4, que diz assim, e disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, por que a expressão até o céu? Prestai atenção. Cujo topo chegue até os céus. Vários povos antigos imaginavam que o lar dos deuses ou de Deus ficava acima da terra, mas não muito distante da terra. O folclore babilônico, isso já muito antigamente, os historiadores chegaram a essa conclusão de tantas placas que eles encontraram dos descendentes dos babilônicos, que era a mesma região. O folclore babilônico, sem dúvida, encara as coisas dessa maneira mesmo. Sabemos que os gregos também e os romanos pensavam que os deuses habitavam nas alturas, principalmente no Monte Olimpo. O Olimpo original ficava em um dos montes da Tessália, cujo cume chegava
ou chega, né, a 2.919 metros. Os gregos antigos simplesmente criam que naquele lugar elevado residiam os deuses. Daí a expressão da ideia que se originou de que os deuses habitam lá em cima, porque eles achavam que os deuses, eles não imaginavam os deuses um ser espiritual. Não, eles imaginavam os deuses como tendo uma forma não muito diferente da humana, sendo divino, mas material, palpável. E eles imaginavam que os deuses moravam próximo às nuvens. Eles achavam, vários historiadores diziam que as nuvens eram o portão do céu, da habitação dos deuses. Era a visão que eles tinham. Por exemplo, Homero fez as nuvens literais ser os portões do céu. Ele falava isso. Agora note outra coisa interessante. Os próprios zigurates que as escavações antigas encontraram na região da Babilônia, os zigurates, pelo menos muitos deles, revestiam-se de um simbolismo religioso muito grande. Geralmente contavam os zigurates com 7 terraços. Olha que interessante. Que partiam de um pátio do nível do solo e eram coroados com santuários gigantescos no topo. Eram consideradas construções que ajudavam os homens em sua busca pela comunhão com os deuses. Talvez os 7 pavimentos viessem a honrar as 7 divindades planetárias da religião babilônica. Essas divindades eram tidas como mediadoras entre os deuses e os homens. O alto dos zigurates era considerado a entrada para o céu. É tanto que na língua caldeia babilônica, Babel significa porta do céu. Para os judeus, para o hebraico, Babel quer dizer confusão. Para os babilônicos, porta do céu. Ou seja, eles imaginavam que os deuses estavam próximos às nuvens. Literalmente. E eles então fizeram, liderados por um homem que nós sabemos a história dele, o original demonstra ali que ele era maligno, mau, e Nimrod, segundo alguns historiadores, ele se casou com a própria mãe e com ela teve filhos. Então essa é a geração daqueles homens. E ele então liderou aquele povo e eles tiveram a intenção de fazer uma torre que chegasse à habitação dos deuses. Como eu li aqui, o homem só pode se aproximar de Deus nas condições de Deus e não pelo seu próprio modo. Isso desagradou completamente ao Senhor. Em primeiro lugar, eles não confiaram em Deus, que não ia mais vir dilúvio. Eles ficaram com medo, ficaram confusos espiritualmente, decidiram se estabelecer ao invés de se espalhar pela terra e encher a terra como Deus ordenou, e decidiram então habitar com os deuses, totalmente obstinados contra a vontade de Deus. Aí então Deus, naquela intenção que Deus percebeu, o próprio Deus diz, eia, Moisés escreve, né? Eia, é uma expressão assim de que a pessoa está, chegando à conclusão que precisa tomar uma atitude. Eia, desçamos e vamos confundir eles, porque eles estão unidos de tal maneira, só que não era uma união que agradava a Deus, que eles vão seguir com esse sentimento sem ninguém impedir, exceto eu, Deus. Então o próprio Deus desceu e impediu aquele intento, porque Deus não se agradava. Olha só, a parte 2, ela vem nos dizendo assim, a confusão de línguas. Primeiro tópico, uma cidade à prova d'água. Qual é o destaque desse tópico? Prestar atenção, eles intentaram fazer uma fortaleza independente de Deus. Toda a questão aqui, irmãos, é que eles estavam vivendo novamente. Poxa, eles tiveram um homem tão abençoado, instruindo eles, que foi Noé, acerca de como se voltarem para Deus. Deus tinha feito um novo concerto com eles. Era para andarem na presença do Senhor. Mas, novamente, ninguém sabe quantos anos se passou de Noé até a Torre de Babel. Ninguém sabe. Mas, novamente, eles estavam desviados da vontade de Deus. E eles intentaram fazer uma fortaleza independente de Deus. Impulsionados pelo medo, falta de fé, falta de dependência, e eles entraram em rebelião contra a ordem de Deus, que era para se espalhar por toda a terra, mas eles queriam fixar lugar para se autopromover, para se engrandecer sobre os demais e para habitar com os deuses. Isto foi uma pretensão pecaminosa.
Então, o destaque do primeiro tópico aqui da parte 2, uma cidade à prova de Deus, é que eles quiseram fazer algo totalmente contrário à vontade de Deus. O tópico 2, a torre que Deus não viu. O comentarista aqui usa uma expressão num sentido irônico, não maligno, mas de que Deus desceu. É claro que os historiadores comentam que isso aqui é uma linguagem que não é literal. Deus não desceu, não caminhou entre eles, Deus não está no plano terreno. Quando a Bíblia diz que Deus desceu, é que Deus agiu entre os homens. Não que Deus veio ali e interagiu com o homem. Não é nesse sentido. Então aqui a torre que Deus não viu, quando a Bíblia diz que Deus desceu, o comentarista da lição ele usa uma expressão irônica, porque alguns comentaristas também usam essa expressão irônica, que Deus desceu para ver o que o homem estava fazendo, num sentido assim, alguns até levam para o lado assim de que Deus não se importou, uma expressão assim sem importância. Mas nós sabemos que Deus agiu entre aquela população, entre aquela geração. E o comentarista aqui usa uma expressão assim, num sentido irônico. Deus, a torre que Deus não viu, que precisou descer para ver. E eu coloquei aqui, o que aos homens parece grande, porém, se for fora da vontade de Deus, para Deus nada é. Esse é o destaque dessa parte 2. A parte 3, prestar bem atenção. Nesse momento, nós vemos aqui, quando ninguém mais se entende. Olha só que interessante. Vamos aqui ver o tópico 3, o destaque do tópico 3. Quando as pessoas estão fora da vontade de Deus, é o próprio Deus quem coloca a confusão entre eles, a fim de parar suas obras más. Você sabia, irmãos? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O que significa isso? No meio do povo que obedece a Deus, não tem confusão. Deus não age trazendo confusão. Entre o povo que teme a Deus. Agora, entre o povo que não teme ao Senhor, muitas das vezes o próprio Deus coloca eles em confusão para que eles parem de dar sequência às suas obras más. Muitas das vezes a maneira que Deus usa para fazer as pessoas voltarem a obedecer ao Senhor, não é eles aceitando a vontade de Deus, mas é Deus derramando juízo para que eles então, por meio daquele juízo pedagógico, muitas vezes Deus, para ensinar, ele derrama juízo, e o seu juízo é pedagógico, por meio disso eles voltam então a cumprir os desígnios de Deus. Olha que interessante aqui, quando as pessoas estão fora da vontade de Deus, é o próprio Deus quem coloca confusão. Se você for ver em Josué capítulo 10, Josué capítulo 10 e o versículo 10, olha o que diz a Bíblia aqui, ó. E o Senhor os conturbou, em outra tradução, e o Senhor colocou confusão entre eles, diante de Israel, e feriu com grande ferida a Gibeão. Deuteronômio 28 e 20, também a Bíblia diz que Deus coloca confusão entre as pessoas que não o temem. Deuteronômio 28 e 20, o próprio Deus está falando por meio de Moisés, e relata assim, ó, o Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão. Tem tradução que diz, e a turbação. Então, quando o povo desobedece a Deus, o próprio Deus confunde eles. E foi o que aconteceu aqui, é próprio de Deus. Deus age dessa forma. Ele confunde as pessoas que estão fora da sua vontade, derramando um juízo pedagógico para que as pessoas voltem a obedecer ao Senhor. Letra B, com isso, deu-se sequência ao propósito de Deus de encher a terra, por meio dos povos que se espalhavam devido ao multilinguismo. Com este ato dessa confusão que Deus trouxe ali, as pessoas passaram a falar outros idiomas, um diferente do outro. Hoje nós sabemos que entre idiomas, dialetos, línguas, aproximadamente 6.000 idiomas e dialetos existem no mundo. É muita coisa. E tudo isso veio ali no dia da confusão. Não se sabe se todas essas línguas que existem hoje começou ali, ou se depois algumas ficaram variadas, houve variantes, mudanças na expressão, porque as palavras mudam de acordo com as épocas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui na Serra Catarinense. Há uns anos atrás as pessoas não diziam vocês, as pessoas falavam vocês. Então hoje não se ouve mais ninguém falar vocês. Então note que a expressão verbal
muda com o passar dos anos. Então, hoje, muitos dialetos, muitas expressões que existem, pode ter sido uma alteração ao longo dos anos. Ninguém sabe se essas 4, ou 5, ou 6 mil línguas, ninguém sabe ao certo catalogar, são tudo resultado de pesquisas, difere bastante uma das outras, mas essa multiplicidade de línguas que existe hoje, ninguém sabe se elas se originaram exatamente naquele dia. Mas a verdade é que muitas línguas surgiram ali naquele dia. E por isso, então, que surgiu aí o fato de eles se espalharem por toda a terra. Outro detalhe interessante é que diz assim, preste atenção nessa leitura, o povo é um, tem a mesma linguagem. A mente divina ressaltou aqui um problema. A união dos homens agora fora posta a serviço de uma abordagem errada. Eles se uniram para fazer algo contrário à vontade de Deus. Por isso que Deus não concordou, visando também frustrar o desígnio de Deus de espalhar os homens pela terra, conforme a ordem que foi dada em Gênesis 9:1, para que fosse povoada a terra novamente. Deus não queria uma gigantesca cidade que crescesse sem parar, cheia de crimes, porque eram os descendentes de Cão que estavam liderando ali, e nós vimos que foi uma descendência que não perseverou em obedecer a Deus desde os dias de Noé, uma questão de caráter na descendência de Cão, cheia de crimes, uma cidade cheia de ambição, e Deus nem queria uma torre onde os homens tentassem chegar até Deus. Isso foi uma petulância do homem. Isso jamais agradou a Deus. A unidade da humanidade teria de terminar, porque Deus não se agradou daquele intento. Outra coisa interessante, presta atenção. O que o homem não queria fazer por motivo de obediência à injunção divina ou à vontade divina, Deus realizaria através de juízo. Muitas das vezes, se o homem não fizer por obediência, Deus não vai ter os seus propósitos frustrados. Deus vai cumprir os seus desígnios. E muitas das vezes, Deus determina um juízo pedagógico para trazer o homem à obediência. Há coisas que Deus pode fazer melhor entre os homens por meio do julgamento do que por outros meios. Todavia, os juízos divinos são sempre remediais e não apenas destrutivos. Muitas pessoas pensam que o juízo de Deus é para destruição, para expressar uma maldade que há em Deus, num Deus maldoso. Não. Muitos dos juízos do Senhor são pedagógicos, são remediáveis. Então, Deus agiu assim para com aquela geração. A parte 3, nós temos algo interessante e já vamos para o final da lição. A multiplicidade linguística e cultural. É algo muito interessante prestar atenção. Primeiro tópico, linguística. Esta expressão linguística denota, vamos aqui ao destaque do tópico primeiro, que surgiu várias línguas. Então é simples para entender. Com a questão das muitas línguas, surgiu a noção de nacionalidade e a criação de países e nações. Se alguém perguntar para você, por que existem países, nações? Você vai dizer, porque um dia surgiu a multiplicidade das línguas no episódio da Torre de Babel. Pelo fato de não se entenderem, se dividiram. Essa divisão gerou a ideia de nacionalidade, ou seja, eu pertenço a esse grupo, você pertence a outro grupo. Então a ideia de nacionalidade surgiu com a multiplicidade das línguas. Tópico 2, prestar atenção, aqui o tópico 2 é interessante. Qual é a aplicação ou o ponto X do tópico 2? Fala sobre a cultura. Surgiu as culturas. Com a multiplicidade das línguas, surgiu a cultura. O que é cultura? É a coletividade de hábitos. Quando um grupo tem os mesmos hábitos, nós chamamos de cultura. A coletividade de hábitos. Pelo fato deles terem se espalhados e viverem em grupos diferentes, também os hábitos se tornaram diferentes. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Por exemplo, onde eu moro aqui, no sul do país, na Serra Catarinense. Aqui, a minha região, eles não são assim de, em quase todas as refeições, comer pimenta. Um hábito culinário.
uma cultura culinária aqui. Não temos esse hábito. Nós tivemos a oportunidade de viajar a alguns países do Oriente Médio. Teve alguns irmãos que passaram mal. Quase todas as refeições ali, que são refeições salgadas, o excesso de pimenta é enorme. Isso é cultura. A culinária deles é muito diferente da nossa. E tantos outros hábitos que são diferentes. Eu trouxe apenas um exemplo simples para você entender aqui coletividade de hábitos. Isso gera culturas diferentes umas das outras. E é o destaque do tópico 2. No tópico 3, nós falamos de geografia, que é o estudo não só das regiões, dos relevos, das planícies, dos rios, mas também algumas condutas dos próprios grupos sociais que estão inseridos nessas nações, umas diferentes das outras. E o ponto de destaque do tópico 3, as demarcações surgiram, as fronteiras surgiram e também as propriedades, especificamente montanhas, rios. Hoje nós temos aí montes famosos no mundo que alguns países se autodenominam proprietários desses montes. Nós temos aí as Cordilheiras dos Andes. Que país que fica isso? Fica no Chile. Nenhum outro país do mundo pode dizer que as Cordilheiras dos Andes é deles. Nós temos aí o Monte do Corcovado. Onde é que fica isso? Fica no Rio de Janeiro, Brasil. Nós temos aí o Rio Amazonas, pertence ao Brasil. Então, devido a essa multiplicidade das línguas, surgiu nação, surgiu culturas, surgiu geografia, surgiu então linguística, idiomas. Tudo que existe hoje de diversidade cultural e linguística começou no episódio da Torre de Babel. Aí a importância de nós estudarmos esta lição para compreendermos muito do que existe hoje. Nós teremos aí uma noção bem fácil de assimilar as questões de hoje, século XXI, entendendo o passado, olhando para a origem dos povos na repovoação da terra por meio dos descendentes dos filhos de Noé. E essa lição, de número 10, trata especificamente da origem da diversidade cultural da humanidade. Se alguém perguntar para você aonde que surgiu a diversidade cultural, você vai falar, está na Bíblia, no episódio em Gênesis capítulo 11, que mostra onde Deus confundiu as línguas. Aquele povo, trazendo a multiplicidade das línguas. Devido à multiplicidade das línguas, surgiu então as muitas culturas, povos, nações, tribos que hoje existem na face da terra. Mais algo interessante, prestar bem atenção. A Torre da Soberba entre as culturas. Olha que interessante isso aqui. Quando Deus é deixado de lado, o orgulho nacional predomina. Incontáveis exércitos têm marchado, matando e conquistando a fim de edificar um império para algum tirano. Pensamos na fama de Alexandre, o Grande, que ele obteve com suas atividades bélicas. Adolf Hitler proclamou seu terceiro Reich como um império que perduraria no mínimo por 1000 anos. Hitler dizia que a ideologia dele, no mínimo por 1000 anos, prevaleceria na face da terra. O mesmo sentimento de Nimrod, Satanás tem colocado no coração de muitos outros líderes que o mundo viu se levantar e cair. Presta atenção. Mas em quão pouco tempo o império de Hitler foi reduzido a cinzas. Tá? Do mesmo jeito que Deus impediu o intento da geração de Nimrod, está trabalhando na terra ainda hoje. Os propósitos do Senhor não serão frustrados. Olha só, um recente presidente argentino, nosso vizinho aí, falou tolamente que em 100 anos de progresso, de governo, do seu governo, ele diz assim, um recente presidente argentino tolamente falou em 100 anos de progresso do seu governo. Os líderes e teóricos comunistas falam grosso para dizermos o mínimo, mas a própria União Soviética dividiu-se, o seu império se dissolveu. Então nós estamos vendo aí na Alemanha, na Grécia, na Argentina, teve um presidente que disse que o governo dele, no mínimo 100 anos, iria durar. Já na próxima eleição tiraram ele, a União Soviética se dividiu. Os impérios antigos duravam um pouco mais, foi verdade.
mas foi deixado de lado pelos homens. A Babilônia contou por algum tempo com um grande império, mas o juízo divino finalmente destruiu a iniquidade daqueles homens. E nós aprendemos a lição. Os homens da Torre de Babel estavam unidos, mas espiritualmente confusos. Deus precisou pôr fim àquela solidariedade humana que dava a ideia de falsa unidade para nós. Que, na verdade, era uma unidade que não agradava a Deus. Qual o significado teológico, espiritual desses textos? Presta atenção. O significado espiritual e teológico do texto. Em meio às controvérsias teológicas, podemos perder de vista a lição que a teologia nos quer ensinar com esse texto. Neste versículo aprendemos que o homem, por mais sincero que seja, pode tentar aproximar-se de Deus de forma que não corresponde à vontade divina revelada, pelo que acaba falhando. A mensagem inteira do Evangelho é que Deus aproxima-se do homem mediante certo intermediário, a saber, seu Filho, Jesus Cristo. Deus é paciente e pode reconduzir todos através da missão do seu Filho, Jesus Cristo. Teologicamente, o sentido espiritual desse texto é que eles, na verdade, o original, quando você estuda, que eles queriam fazer uma torre para chegar aos céus, a intenção deles era se aproximar e morar com Deus. Isso não agradou a Deus, porque o homem só pode se aproximar de Deus pela via que o próprio Deus estabelece, não conforme a vontade do homem. Hoje, milhares de pessoas querem se aproximar de Deus do seu jeito, mas não conforme Deus estabeleceu. Por meio de quem? Jesus Cristo, o seu Filho. Fica a lição para nós nos dias de hoje. E nós chegamos à conclusão de que nós só podemos agradar a Deus estando no caminho que o próprio Deus determina que a gente venha a andar. A conclusão da lição, como eu disse, é uma lição mais curta, ela nos diz assim, prestai bem atenção. O episódio de Babel não impediu a proclamação do Evangelho. Notem que eles estavam unidos num propósito errôneo. Não foi avante. Agora, o propósito da divulgação do Evangelho, mesmo tendo a multiplicidade das línguas, esse propósito não foi impedido. Deus agindo, as coisas prosperam. O homem agindo, as coisas não prosperam. Olha só que interessante. O Espírito Santo, aliás, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2 e 4. A palavra de Deus, atualmente, encontra-se em quase todas as línguas. O que parecia maldição, fez-se bênção para todos os povos. Nós vemos aqui e aprendemos nessa lição de número 10, que o nosso Deus, com seus desígnios, ele consegue fazer com que haja prosperidade e o cumprimento dos seus desígnios. Agora, o homem, tolamente, fora da vontade de Deus, todos os homens que nós vimos serem levantados na face da terra com propósitos errôneos, toda a terra ficou sabendo que eles subiram e logo desceram, numa ruína total. Fica a lição para nós. Só vamos conseguir seguir avante com os propósitos, seja lá qual for, se estes propósitos, envolvendo família, sociedade, nação, igreja, estiverem no centro da vontade de Deus. Porque ao longo da história nós percebemos os desígnios de Deus, ninguém consegue fazer com que sejam derrotados ou deixem de existir. Os desígnios dos homens, nós vemos aí, surge reino, desaparece reino. Surge projeto, desaparece projeto. Surge monumentos, desaparecem monumentos. Tudo fora da vontade de Deus. Agora, as coisas de Deus, elas surgiram e até hoje estão de pé. Porque com Deus tudo prospera. Eu convido você, esteja conosco nas nossas igrejas no próximo domingo para aprender mais esta lição maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.